Conectadas e conectados, muito boa tarde. Estamos aqui com seu Conexão de novo, véspera de fim de semana, toda sexta-feira. Que delícia encontrar com vocês. Estamos hoje com uma presença ilustre de Marcela na técnica. Ela achou que eu não fosse mexer com ela, mas não tem jeito aqui, você não escapa, Marcela. Com a Bob, a nossa querida diretora Roberta. Beijo, bom programa para vocês. E olha, até quando ela não está aqui, ela está aqui. Então, a Karen Marino. Não deu tempo da gente se encontrar para fazer as trocas e esse é do meu acervo pessoal. Gente, a mulher faz cada coisa, só que mesmo sendo do meu acervo há anos, é da Karen Marino. Olha, isso aqui é moral, viu, querida? Um beijão para você. Conectadas e conectados. Vamos falar agora, porque você sabe que o Conexão, além de falar de habilidades, desenvolvimento de competências, conta histórias. E histórias muito bonitas e úteis, né, para vocês também. Existem algumas síndromes que você pai, você mãe, não conhece. Assim como esse casal que tá aqui, com esse menino maravilhoso, que a gente já deu muita risada ali nos bastidores, para conversar sobre uma história muito emocionante e de muito sucesso que aconteceu com ele. Começou meio com drama. Estamos aqui com essa família maravilhosa, o Vitor ali no meio, a Terezinha e o Antônio, sejam bem-vindos. Obrigada. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Como é que é o sobrenome aí, Vitor? É Bernardo Cardillo. Cardillo. Isso. É um nome chique. É. Nome de príncipe. Muito obrigado. Ô Vitor, me conta uma coisa. O que aconteceu com você, cara? Eu não sei direito. Tinha 11 anos, eu tive um derrame cerebral, caí no colégio, bati a cabeça. Fui pra aula, aí eu desmaiei na aula. Você tava lá numa boa. Numa boa. Sempre teve uma vida tranquila, jogava, Sempre. Enfim, estudava, tudo tranquilo. Sempre. Aí de repente você desmaiou, bateu a cabeça. Sim. E aí, o que aconteceu depois que você desmaiou? Daí ligaram pra minha mãe, ela veio me buscar no colégio, depois eu fui pro hospital, me levaram pro hospital, meu pai tava em Guarulhos. Aí ele foi lá no hospital, ver o que eu tinha, depois me levou lá pro Cruz Azul. Detectaram, eu fiquei internado 25 dias. Você lembra disso? Lembro. Ou a memória tá... Não, eu lembro. Você tá com quantos anos agora? Eu tô com 18. 18. E aí, isso foi agora há pouco, né? Há 7 anos atrás. É, exato, 7 e aí? anos. E aí você tava lá no hospital, 25 dias? Não, 28 dias. E aí, o que aconteceu depois? Aí depois eu fui lá pro Santa Catarina, depois que eu saí do hospital do Cruz Azul. Eu fui lá pro Santa Catarina não fazer... descobriam o que você ninguém lá, ninguém sabia. Mas quais que eram os sintomas? Porque, né, a pessoa tá lá, cai, tem um derrame. O sintoma era de um AVC, mas é como se fosse assim, um AVC de uma pessoa idosa. Mas ninguém esperava que existisse um AVC numa criança de 11 anos. É meio estranho. Então mesmo. ele teve alta sem diagnóstico. E aí foi pedido uma angiografia e só o Dr. Paulo Puglia, na época, que conhecia a doença. Eu conheço esse nome. Então a doutora Simone pediu para que ele desse uma olhada. E ele foi pessoalmente fazer o exame nele. E no término do exame, o Dr. Paulo Puglia já falou, é síndrome de moia-moia. Gente, esse nome, eu fiquei tão espantada quando me contaram. Eu falei, cara, alguém tá brincando, moia-moia. Eu nunca ouvi falar. E olha que eu adorava estudar essas coisas, sempre estudei muito síndromes. Então, essa doença, ela é de origem oriental. Dá mais em pessoas japonesas. Você tem um olhinho meio puxado, Vitor? Não tem não tem nada de... Você tem um olhinho meio puxado, Vitor? Deve ser o novo DNA, né? E aí? Então, e aí que me levaram em outro médico, doutor... Arthur? Não é o doutor Arthur, agora eu esqueci. Cara. Albino da Paz. O doutor Albino da Paz, e aí ele confirmou que era a síndrome de moia-moia. Só que moia-moia, eu vou explicar o que é. Então explica porque a gente não entende. É fumaça no cérebro. Que é isso? Quando faz a angiografia, fica como se fosse fumaça de cigarro no cérebro, no exame, entendeu? Então é onde ocorre muita isquemia. O Vitor, ele teve 2/3 do cérebro
com isquemia. Nossa, foi tendo. Quais foram as consequências nele, assim? Ele ficou, na época, em 2007, sem se mexer. Totalmente? Totalmente. Ele não tinha mobilidade para nada. Isso... Nem do lado direito, nem do lado esquerdo. Isso foi assim, ele caiu, e quando ele caiu, ele já ficou com essa... Não. Ele voltou, nós voltamos para casa, ele almoçou e dormiu. Quando ele dormiu, porque ele só brincava, né? Eu achei que tinha alguma coisa errada, ele tinha 11 anos. Nunca dormiu de dia, nem bem pequeno. E quando ele acordou paralisado. Nossa, cara, imagino... Como é que foi isso pra você? Você lembra disso? Vagamente. Que sorte aí. Ainda bem, né? Então, e aí ele fez uma revascularização cerebral. Como é que faz isso? Ele abriu de uma ponta a outra e colocou 6 artérias artificiais subcutâneas e intracraniana, eu não sei te falar quantas Desde foram. então você virou um gênio, vai trabalhar na NASA, não é verdade, Vitor? E aí? E aí, depois de 1 ano e meio, o doutor pediu outra angiografia, né? Nós fizemos, mas quando eu peguei o exame na mão, eu não quis nem levar ele. Como é que ele detectou? Porque uma doença lá do Japão, como é que detectou no menino de 11 anos no Brasil? Que o doutor Hamilton é o único no Brasil que conhece, que domina o moia-moia, que ele faz a revascularização. É o único. Que loucura, cara. Tem outros casos de moia-moia? Tem, existem vários outros casos agora. O Vitor foi o 5º do Brasil a ser detectado a moia-moia. Depois, há 7 anos atrás. E se não tivesse feito essa Terezinha, se não tivesse feito essa revascularização, ele estaria na cama até hoje? Eu não sei, porque não teve efeito a revascularização. Ele teve uma melhora, digamos assim, logo após a cirurgia, ele teve uma... logo após a cirurgia, ele teve uma progressão. E com o passar do tempo, foi quase 1 ano, né? 1 ano e meio. Quase 1 ano e meio. A gente notou que ele começou a regredir. Ou seja, a doença começou a avançar novamente. Porque essa moia-moia, ela é degenerativa. Ela é degenerativa. Vocês tiveram que fazer um estudo sobre isso, então. Nossa, estudamos bastante. Fala aí. Corremos muito. Fala aí o que você descobriu sobre esse raio dessa moia-moia aí. Mais esquisito. Corremos por demais. Não teve local onde, digamos assim, onde aparecia uma centelhazinha no final do túnel que nós não estivéssemos correndo. E vai pegando vários vasos do cérebro, assim, aleatoriamente, não tem um local. Nossa, cara. Não, ela tem uma progressão. Ela começa com os menores vasos, vai indo, até atingir as principais, né, que são as carótidas principais. Sim. Aí é a hora que ela fecha, né? Ela entupiu. A esquerda, a carótida do lado direito dele. Não, ela tá com o microfone, ela já tem o dela ali. Ela é 100% obstruída. Interna, né? Carótida direita, interna, é 100% obstruída. E aí? Então, aí a gente vai vendo, vai procurando, né? Que tem uma garota em Mauá, a Vanessa, ela tem moia-moia. Tem um rapaz, já é um homem agora, né? Também teve moia-moia, aí você vai entrando... E todos fizeram essa contato, assim, telefone, fizeram. Por telefone, por e-mail, sabe? Procura, assim. Inclusive, na internet tem comunidade moia-moia, que até pessoas de outros países estão nessa comunidade moia-moia. Eu não sou muito de me conformar com as coisas, né? Então, quando ele fez a segunda angiografia, depois de 1 ano e meio, eu nem levei ele para o consultório. Foi meu marido e eu. Quando nós chegamos lá, o doutor Hamilton Matsushida disse que ia ter que fazer revascularização de novo na cabeça dele. Aí eu falei, não. E aí ele estava com quantos anos?
Aí ele estava com 13. Falei, não, entrego para Deus, mas não entrego para outra cirurgia. Porque a primeira cirurgia, o doutor Hamilton me garantiu que ele ia ficar 24 horas. Ele acabou ficando 13 dias em estado de coma profundo. E foi assim, muito assustador, sabe? Filme de terror mesmo. Então eu falei, não vai revascularizar a cabeça de novo. Vitor, o que você lembra dessa época, dos 11 aos 13? Dessa época eu lembro que aos 11 eu ficava muito na cama, não levantava, quando eu ia dormir eu pedia pro meu pai ou pra minha mãe me virar pra me ficar mais aconchegante pra dormir. E aos 12 anos, lembro da minha festa de aniversário, que foi muitos amigos. Meu irmão tava lá também, meu irmão era muito presente na época. Ele tá com quantos anos, seu irmão? 20 já, 20 anos. E o que mais você lembra? Eu lembro os 3 anos que eu fui lá pra China pra fazer células-tronco, que deu muito resultado, graças a Deus. Eu tô aqui, se não fosse eu não estaria aqui hoje. Que sequelas que você ficou? Que ficou aconteceu com você? Ficou uma sequela na mão esquerda, no braço. No braço esquerdo. Aí é difícil você estica, mas tem uma dificuldade. Tá. Mas você joga tênis de mesa? Jogo. Eu já desafiei, viu, gente? O Vitor, a gente vai, inclusive, filmar a partida, que eu sou canhota também, nos tempos áureos, né? Fui campeão, né, de tênis de mesa. Ele trouxe algumas medalhas. Ai, que lindo. Tá tudo na bolsa lá, né? E aí você tem campeonato esses dias, inclusive, a gente já vai falar disso. Semana que vem. E você ficou... Isso foi o resultado final, mas você consegue focar nos estudos? Como é que funciona a sua cabeça? É um pouco complicado, né? Separar as coisas, estudo e tênis de mesa, é um pouco complicado, né? Fica assim, tênis de mesa e estuda, assim que você vê, né? Entendi como é que funciona. É assim, meninas... Meninas, é lógico. Tênis de mesa e estudo. Tem o grãozinho e estudo. Na hora de estudar, você foca direitinho? Como é que você dispersa? Como é que funciona atualmente? Eu me disperso um pouco. Se dispersa? E aí, pra se focar, qual é o truque que você usa? Não usa. Próximo tópico. Dá um pedala Robinho e fala assim, foca nesse negócio aí. Entendi. E aí, como é que foi pra vocês? O que vocês sentiram desde esse momento onde ele caiu? Conta um pouco e dá dicas pros pais, o que fazer, o que não fazer, porque pode ser que alguém passe por isso e esteja assistindo a gente também, né? Essa parte eu preferia mais que a minha esposa falasse, porque eu sou, digamos, como é que eu posso dizer? Eu sou a razão, ela é a emoção. Então, e a razão fazia o que na hora? Eu quero saber o que os dois faziam. A razão fazia o que na hora? A razão era, nós tínhamos por hábito, né? Temos por hábito conversar muito, né? Sobre os problemas. Então, ao invés de brigarmos por alguma coisa, a gente discute a solução. A solução. Então, ela corria o tempo todo para procurar uma saída, né? Uma saída. Né? E você, seu Antônio? Eu era o que fazia a corrida. Eu ia para cá, ia para lá e graças a Deus... Eu fazia assim, tem que ir em tal lugar ver tal coisa. Ele aí, fulano falou, vá. Você pensou que algum dia você pudesse perder o seu filho, a vida dele? Enquanto ele estava passando por isso? Olha, muitas vezes. E aí, como é que ficou? Como é que você resolveu isso? Como é que você saiu dessa? Olha, foi mais... aí entrou um pouquinho da parte emocional também. Esquecemos aquele cara mais sisudo, mais autoritário que corria para fazer alguma coisa, para se dedicar a ele, ver o que ele precisava. Independente se ele fosse continuar com a gente ou não, mas a prioridade qual que era? Era fazer tudo que estivesse ao nosso alcance. E o que não tivesse também. E o que não tivesse também. Basicamente foi tudo isso. Nós fizemos tudo isso. O que deu e o que não deu.
para ver ele bem. E ele tá mesmo bem, né? Tá, graças Cara, a Deus. você é demais, Tá hein? ótimo. Tá ótimo mesmo. Tá, graças a Deus ele tá muito contente com ele. É um garoto que é focado no que faz. Só quando pensa nas meninas, que aí já, né? Tá entendido. Aí Eu já... tenho um lá em casa também, bem, 17 anos, fica tranquilo. Não, mas ele tá bem encaminhado. Ele tá né? Tá no rumo certo. Ele vai prestar vestibular pra quê mesmo, você falou? Biologia. Biologia. Depois eu quero que você me conte isso. Agora eu quero que a sua mãe me diga como é que ela lidou com isso dentro dela. Como é que ficou essa emoção? Como é que foi você como mãe? Eu estava muito segura de conversar com o doutor que fez a revascularização, que ia ser uma coisa rápida, sossegada, tranquila. E que ele iria ficar bem. E quando não aconteceu, acho que eu entrei em choque de novo, sabe? Aí eu caí em desespero e eu não aceitava. Eu falava assim, não vou aceitar. Então, o médico disse que se não revascularizasse a cabeça dele de novo, ele tinha mais 6 a 8 meses de vida. E aí, como é que foi você se apropriar da decisão? Não vai vacinar. Eu falei que não. Eu falava para todo mundo, porque os 13 dias vendo ele na UTI foi muito complicado. 13 dias, 13 noites, era para ele sair da sala de cirurgia bem. E eu vi meu filho morto. O que eles alegaram quando ele ficou 13 dias em coma? Olha, eu não consigo lembrar, assim, de muitos detalhes, eu não me lembro. Tipo assim, às vezes acontece. Ele teve assim, né? Muita convulsão. Ah, entendi. Entendeu? Ele teve muita convulsão. E ele não tinha antes. Uma das características do moia-moia é convulsão. Então eu falei, bom, tudo que tiver que fazer, nós vamos fazer e pronto. Se Deus achar que tiver que levar ele, pelo menos meu coração vai ficar tranquila, né? Porque eu sei que ele vai ficar feliz. E aí... Um dia ele estava na sala com o irmão assistindo televisão e estava passando células, troncos, né, filho? Ah, isso aí a gente vai falar depois do intervalo. Fala de novo aquele jeito que você fala seu sobrenome bem com voz de radialista, ô Vitor, vai. Bernardo Cardillo. Estamos aqui com a família Bernardo Cardillo e faremos aqui um intervalo. E na volta eles vão falar que história é essa de implante de células-tronco na China. Fica aí, conexão. Que moia-moia. Fala sério. Olá, meu nome é Jax Grimberg. Estarei com vocês aqui na TV Geração Z toda quinta-feira às 11 horas da manhã para falarmos sobre empreendedorismo, gestão de pessoas, negócios, oportunidades e a sua carreira. Não perca nessa quinta-feira às 11 horas. Até lá! Conectadas e conectados, estamos de volta com seu Conexão aqui com a família Bernardo Cardillo. Fala, Vitor, como é que fala? Bernardo Cardillo. Bernardo Cardillo, falando sobre essa questão da síndrome do moia-moia que acometeu, né, o Vitor, e ele já está assim, megamente fantástico.
Conta, você estava assistindo um programa sobre células-tronco com seu irmão. Conta aí. Estava lá em casa e tava eu e meu irmão, minha mãe na sala também assistindo o programa. Aí eu vi a televisão, estava distraído um pouco. Quando falou de células-tronco, eu observei a televisão. Aí na hora eu falei, mãe, eu vou para esse lugar. Eu e você e o pai vamos para esse lugar. Aí ela falou, tá bom, filho, me dá só 1 ano que nós vamos. Você tava com quantos anos? Tava com 13. 13, e aí? Não, tava com 12. 12? 12 para 13. 12 para 13. Antes deles quererem fazer a vascularização de novo ou depois? Depois. Quando ela falou, não quero. Que coragem. E aí? Então, aí eu fui atrás do professor do médico que fez a revascularização na cabeça do meu filho, Menina, doutor mas Nelson de Assis. você é porreta, né? Ela é fogo, essa sua mulher, hein? Fala sério, e aí? E aí... E você, o Severino, levando trazer. Conta aí, Eu era o Severino. Severino. Porque ela falava, tem tal coisa. E aí eu pra levar, o quebra-galho tava lá. Isso mesmo, vamos pra lá. Mas a intuição dela é muito boa, rapaz. Ela virou minha amiga agora. Ela virou minha amiga. A intuição dela é ótima. E aí? Então, aí Terezinha? nós fomos no doutor Nelson de Assis. Levei todos os exames, né? Que os exames dele pesam mais de 60 quilos, se ia juntar tudo. E aí o doutor Nelson de Assis, ele foi um anjo na vida da gente. Ele olhou os exames, nós entramos 2h30 da tarde no consultório dele e eu saí 7h30 da noite. Nossa. E ele viu desde a unha do pé até o último fio de cabelo do Vitor, ele examinou, olhou todos os exames. Ele falou pra mim assim, olha mãe, eu sei que é difícil, mas a doença tá avançando. Ela tá em ritmo acelerado. E ele não tem muito tempo de vida. Eu falei, doutor, não faz uma coisa dessa comigo. Ele falou, é verdade. Eu falei, o que eu faço? Eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso ver meu filho morrer de braço cruzado. Com certeza, mãe. Aí ele falou pra mim, né? Olha, existe uma chance em 1000. É tentar células-tronco pra fora do Brasil. Mas é lá na China. Aí eu fiquei dia e noite no computador. De noite, dia e noite, procurando clínica. Entrei em contato com o Fantástico, que tinha feito uma reportagem lá de uma clínica que não aceitaram meu filho. Fui falar com o doutor, é um neurologista muito que não aceitaram importante, ele? por causa da idade dele. Porque ele tinha na época, ia completar 13 anos, né? Tinha que ser mais velho? Tem que ser maior de 20 anos. Gente. Nessas outras clínicas. Então, e também o inglês, né? A falta do inglês que eu não tenho. E muita dificuldade, mas quando a gente quer, né? Sim. E meu primo fazia pouco tempo que tinha voltado da Bahamas, me ajudou muito. Então ele passava e-mail aonde eu conseguia. E a última clínica que falou pra mim que não podia receber meu filho, eu tava assim morrendo junto com ele já. Eu tava morrendo. Aí ele deu pro meu primo, através do telefone, o nome de um jornal de células-tronco. Que nesse jornal em Pequim tinha uma clínica pediátrica que fazia em criança. Meninas. E nós conseguimos levantar, sabe, o site dessa clínica. Sim. E aí eu escrevi para Susan, né? Aquela velha história, escrevi em português, mandava traduzir para inglês, colava para enviar. É assim mesmo? E aí a Susan foi me pedindo exame, nós enviamos exame, tudo. O doutor disse que não tinha como tirar a doença do organismo dele, mas havia como estacionar a doença. Estacionar a doença mantendo o crescimento dele. Porque ele é alto pra caramba. Mas ele era bem pequeno. Olha. Ele era bem pequeno. Então, só dele... Quanto você tem de altura, Vitor? 1,84. 1,84? Pode pegar o microfone. 1,84, 1,85, Isso. né?
E aí? E aí eu dei prazo que até no dia 28 de março de 2009 eu estaria embarcando com o meu filho, acompanhada ou não. Nossa, e aí? E aí, com a graça de Deus, né? Você foi, Antônio, na viagem? A clínica pediátrica, ela exige 2 acompanhantes. Ah, tá. Então, o Bruno Sena me ajudou financeiramente, que ele é vizinho da gente. O Luiz, um senhor, nosso vizinho também, que é da mastonaria, nos ajudaram bastante. Sempre tem os anjos, né? Tem, Deus sempre manda, anjo não adianta. Aqui, olha, cara, parece anjo. a mãe dedicada sempre tem anjos em volta dela. E o pai também, né? E o Severino lá, fazendo tudo que tinha que fazer, Severino. E aí? O Severino é motorista, o Severino é carregador, levava os exames, 60 quilos de exame. Severino ia pro correio, Severino que vai, Severino que vem. E aí, como é que faz o implante, hein? Eu fui assim, na expectativa de estancar a doença, paralisar a doença. Sai daí. E foi muito melhor que isso. Foi muito, muito melhor que isso. Ô, Vitor, como é que faz o implante de célula? Na verdade, eles colocam você numa maca de bruço, tiram o líquor da espinha, misturam com as células-tronco, depois injetam mais uma vez. E quantas vezes você fez isso? 4 vezes. Doeu? Não muito, mas doeu. Doeu, né, cara? É que nem aquele que a gente faz pra saber se tá com meningite. O líquor da espinha é misturado com o líquor da espinha. E aí, 4 vezes. Vocês ficaram quanto tempo lá? 63 dias. E esses 163 dias era para ver a progressão da aplicação? Uma que só aconteceu com o Vitor também, né? O que foi que aconteceu? As células-tronco compatível. Foi difícil de achar. Foi difícil? Foi. E achou de um feto? É fetal. E aí? E esses 60 dias foi para ele conseguir? 10 dias ele ficou para achar a compatibilidade. E aí? Aí ele fazia uma por semana, toda terça-feira. Tá. Toda terça-feira. Aí ele fez 4. E tinha muita medicação, sabe? Muita medicação. E comprimidos, sabe? Fisioterapia, terapia ocupacional. Massagem também. Quando ele foi, ele estava como fisicamente? Ele foi na cadeira de roda. Foi na cadeira de roda. E aí, quando que você ficou em pé a primeira vez? Quando eu fui nas barras paralelas para andar. Entrei torto demais nas barras paralelas, depois eu saí reto. Nas barras paralelas. Saí andando normal de lá. Que lição você tirou disso, Vitor? A lição que eu tirei disso foi que, independente da sua doença, da sua fé em Deus, do que você tem ou não tem, você não pode desistir. Né, cara? Me conta o que você vai fazer de agora em diante. Agora eu vou focar no esporte, nos estudos e eu vou fazer biologia. Por que você quer fazer biologia? Porque eu acho interessante, é uma matéria legal, bem chamativa, gosto de animais. Você gosta de animais? Gosto. Onde que você se vê daqui a 10 anos? Eu me vejo estudando, né, ou dando aula na faculdade como biólogo, professor, talvez. Tem cara de professor. Tem cara de tenista de mesa, né? Mesa tenista. E tem cara de professor também. 1,85 m. As meninas estão assistindo, viu? Você sabia que as meninas estão assistindo? Sei. É a TV geração Z, né? É sua geração. Que lição você tirou disso, Antônio? Olha, a duras penas, eu aprendi muito, mas muito mesmo. Hoje a minha relação com filhos, com esposa, com casa, é muito melhor do que antes. Ficou uma coisa muito mais solidária. Eu tenho mais tempo hoje para me dedicar à casa, à família. Ele fala que ele é razão, mas ele é mó emocionado, né? Também. Me engana que eu gosto. Vai, não, eu tenho o meu lado emocional também. E ela tem o lado racional, ó. Sim,
se completam, né? Mas a gente precisava justamente disso. A pimenta dela com a minha calma. Terezinha, a pimenta. Porque eu conseguia manter um pouco mais a calma, ela já era mais agitada. Então eu conseguia manter um pouco mais a calma, então ficava mais fácil. Então tinha um equilíbrio. Tinha um equilíbrio. E a lição que lição que ficou para você? Ele foi a grande lição. A força de vontade dele, a vontade dele de viver, a vontade dele de viver. Porque mesmo diante de todos os problemas, todas as adversidades que ele passou, ele não esmorecia, ele estava sempre feliz, rindo, alegre. Que nem ele é agora. Que nem agora, sempre assim. Dá uma dica aí para os pais que descobriram agora que o filho está com síndrome de... Não só com síndrome de moia-moia ou com qualquer síndrome dessa. Qualquer síndrome, qualquer problema neurológico. Dá uma dica aí para eles. Qualquer problema, não esmoreça, corra, vá atrás. Deus ajuda demais, mas ele também deixou escrito: ajuda-te. Exatamente. Que eu te ajudarei. Então, vai atrás, corre, vai procurar. Nós fizemos tanta loucura nessa procura. É até engraçado, porque a Terezinha foi fazer uma consulta pro Vitor. Em Porto Alegre. Mesmo? Pegou um avião aqui às 11 horas da manhã, desceu às 11h30 em Porto Alegre. O irmão de um grande amigo nosso, primo também, já estava aguardando ela no aeroporto, a levou até o consultório, ela passou pela consulta, apresentou todos os exames. Os 60 quilos de exames. E aí? E 5 horas da tarde já estava de volta em São Paulo. Então, sabe, não esmoreçam, vão em frente. Isso mesmo. Vão em frente, a solução pode aparecer. Fala, Terezinha, seu lema. A gente tem um lema lá em casa. Lutar sempre, desistir nunca. O que você aprendeu com isso? Que sempre, sabe, sempre aparece alguma coisa pra gente fazer. Sempre ainda tem uma opção. Exatamente. Entendeu? Não é porque um falou isso, o outro falou aquilo, que acabou, vamos sentar e chorar. Não. A gente vai falar com mais 1 milhão se for preciso. Dá uma dica para as mães que estão passando por uma situação parecida com a sua. Olha, o que eu tenho que falar? Que a gente primeiro tem que segurar na mão de Deus. Que Deus está presente em todos os momentos de dores, a gente pode ter certeza que a gente não está abandonado. Que ali é o momento que Deus está segurando na mão da gente. E manter a esperança, e não é nem esperança, é a certeza de que o bom vai vir e que o ruim vai passar. Ela é linda, né? Vitor, dá uma dica aí para o cara que tá lá com 11, 10 anos e acabou de descobrir que tá com a moia-moia, que eu já não gostei desse nome, então fui com a cara desse moia-moia. Bom, eu diria para esse cara, que Deus o livre que possa chegar a falecer ou não, para ele, independentemente da situação, seguir em frente, nunca desistir e procurar enfrentar qualquer tipo de desafio, porque vai valer a pena. Que pergunta eu não fiz para vocês que se eu tivesse feito faria toda a diferença na nossa entrevista hoje? Ficou faltando alguma coisa? Bom, pelo que eu tô me lembrando aqui, eu acho que não tá faltando nada. Nada? Não, nada. Você vai me convidar pro seu casamento e pros seus jogos de tênis, não vai? Tênis de mesa, que a gente não chama de ping-pong. Tá bom. A gente não chama de ping-pong. Convido sim. Combinado? Com certeza. Combinado. Conectadas e conectadas, olha aí, ó, história maravilhosa. E não é só uma história, isso aqui, ó, é real. Se você estiver passando por uma situação parecida, ou se você descobriu essa síndrome, tá aí passando pela internet, nossa, olha do que eles estão falando. Ó, manda um e-mail, eu mando para eles, ao vivo@tvgeraçãoz.com.br.
Viram? Até a semana que vem. Beijão. Conexão.